Fala galera, tudo bem com vocês? Adilson Júnior novamente aqui e hoje a gente vai tratar de pontos notáveis. Assunto esse interessantíssimo que é cobrado na prova do Enem, mas ele é cobrado com uma delicadeza que às vezes deixa o aluno passar desapercebido as propriedades que a gente vai estudar hoje. Vamos deixar de papo. Roda a vinheta. Então, pessoal, como eu disse para vocês, é um assunto muito delicado. Os alunos acabam esquecendo pela importância, esquecendo pelo tipo de questão que é abordado. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que chegou até aqui, nessa parte da geometria, você está percebendo que a quantidade de propriedades, a quantidade de informações que você está absorvendo está começando a aumentar. Mas eu aconselho que você olhe o seu caderno, porque o modo como eu estou fazendo esse estudo com vocês, vocês vão perceber que ele está sendo feito uma construção passo a passo de determinados elementos. Por exemplo, a gente estudou bissetriz. Eu mostrei para vocês que a bissetriz, a primeira grande propriedade dela é dividir o ângulo ao meio. Logo mais, eu comentei sobre um dos segmentos notáveis há alguns vídeos atrás. Um dos segmentos notáveis que é a bissetriz também. E eu comentei com vocês que cada ponto que pertence à bissetriz é equidistante dos lados do ângulo ao qual ela é bissetriz. Então você tem duas propriedades da bissetriz e hoje já vai lançar uma terceira. Então você pode perceber que no seu caderno aí há uma figura muito bem construída em 3 passos do que é a bissetriz e hoje a gente vai terminar de completar essa figura. Como vocês observam aqui no quadro, por exemplo, a gente vai começar falando dos pontos notáveis. Esses pontos notáveis, eles se dão a partir dos segmentos que a gente estudou, que foram 4. Bissetriz, mediana, mediatriz e altura, nessa ordem de importância. Desses segmentos, 2 são sevianas. E uma dessas sevianas é justamente a bissetriz. Esses pontos notáveis vão determinar nesses segmentos algumas propriedades importantes. Por exemplo, o incentro, que é o grande protagonista dessa história. O incentro, pessoal, é o encontro das bissetrizes de um triângulo. Então, como vocês bem sabem, o triângulo tem 3 de todos os elementos e, portanto, se tem 3 ângulos, ele vai ter 3 bissetrizes e elas vão se encontrar em um ponto chamado incentro. Mas, antes de mais nada, vamos só mais uma vez rever esse conceito da bissetriz. A figura que está formada aqui, agora sim, ela está completa sobre o que é a bissetriz. Observa, esse segmento aqui, esse ângulo que está de vermelho, é dividido por esse segmento pontilhado preto. Esse segmento pontilhado preto é justamente a nossa bissetriz em questão. Então, como vocês observam, dividido em 2 ângulos iguais. Além disso, o ponto que está nela tem a mesma distância dos lados desse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo, né, os segmentos de lado, tá? Então, esse ponto que pertence à bissetriz é equidistante desses 2 lados do ângulo. E aí vocês vão observar que esse ponto, pessoal, é justamente o centro de uma circunferenciazinha que pode estar inscrita no ângulo inicialmente. Então, olhando para essa figura, vocês vão observar o seguinte: características da bissetriz, que está aqui destacada de preto, de pontilhado. A gente vai ter a divisão do ângulo em 2 partes iguais. E a gente vai ter a equidistância, tá? Essa equidistância destaca uma circunferência interna a esse ângulo. Pessoal, é muito importante isso que eu estou falando para vocês, tá? Quando se fala de equidistância, principalmente segmentos de reta, criar uma circunferência ali
pode, não estou dizendo que vai necessariamente, mas que pode ajudar você a resolver uma questão. Como professor de matemática, eu sei que a maior dificuldade dos alunos quando fala de geometria é a criação de segmentos ou de pontos ou, enfim, elementos que ajude você a resolver essa questão. Então, aqui está um segredo. Quando você vir a bissetriz, quando você vir essa figura sendo formada, você já pode imaginar uma circunferência ali que vai ajudar bastante você. Daqui, eu destaco um teorema extremamente importante que a gente chama de o teorema do bico. Observem, pessoal, que aqui eu vou ter duas retas tangentes à circunferência. O que é a tangência? A tangência é tocar em apenas um ponto. Então, o segmento PA e o segmento PB, nessa situação, eles são tangentes à circunferência e eles se encontram no ponto P fora dela. Aí vocês vão observar o seguinte, esses dois segmentos, eles são iguais. Professor, mas por que eles são iguais? A justificativa é muito simples. Pelo fato desses dois triângulos serem iguais também. Ok? Então, a congruência, a igualdade desses dois triângulos, e depois vocês vão perceber que vai haver um material especial e extra para vocês com relação à congruência de triângulo, tá certo? Esses dois triângulos aqui, vocês vão perceber que existe um caso especial de congruência de triângulo, do triângulo retângulo, que vai mostrar que esses dois aqui são congruentes. Então, chega de papo, objetivo é mostrar que esse é igual a esse, tá certo? Ou seja, nesse caso, PB é igual a PA, isso só vai acontecer quando eles forem tangentes. Destaco para vocês aqui um primeiro exemplo, um exemplo muito simples. Tá aqui o bico formado e a gente vai fazer o quê? Nessa situação, como você tem duas retas tangentes, tá? Falando aqui de boca mesmo, essas duas retas tangentes, a gente vai igualar essas duas expressões. Então, aqui esse segmento 2x mais 7 vai ser igual a 5x menos 23. Lembrando, pessoal, a gente está falando de medida de segmento aqui, tá? E eu falei para vocês que quando a gente divide o nosso estudo em ângulos e segmentos, você percebe uma infinidade de propriedades de um, uma infinidade de propriedades de outro, e em outro momento você aglutina todos eles, tá? Então, aqui nesse caso, o que é que eu vou fazer? De maneira simples, eu vou passar esse menos 23 para cá e o 2x para lá. Então, vai ficar 7 mais 23 é igual a 5x menos 2x. Tá? Então, aqui vai ser igual a 30 é igual a 3x. E, portanto, sendo bem objetivo aqui com vocês, esse 3 vai passar para o outro lado dividindo, x é igual a 10. Zero dificuldade, pessoal. A gente tem uma propriedade fácil. Mas enxergá-la em uma situação como essa é bem complexa. Na aula de exercício, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar esses pontos notáveis aqui de uma forma que a gente ainda precisa estudar alguns outros elementos para a gente conseguir trabalhar as questões desse assunto aqui especificamente. Certo? Então, a gente ainda precisa estudar Teorema de Pitágoras, a gente precisa estudar diversos outros elementos dentro da geometria para a gente poder botar isso daqui 100% em prática. Mas ainda assim, pessoal, esse assunto tem uma certa beleza. Esse assunto, ele tem o seu segredo, ele tem o seu charme. E existe uma questão que ela foi lembrada por um aluno meu. E esse aluno, eu levo muito esse exemplo no coração. Porque era um aluno que ele não gostava de matemática. Mas em um certo momento, ele disse assim, professor, eu estou fazendo isso por você. Sentou ao meu lado, eu comecei a explicar certos problemas envolvendo o teorema do bico. A partir do momento que ele conseguiu resolver, ele se encantou, foi aumentando o nível até chegar a um problema como esse. E ele falou assim para mim, professor, será que não tem um jeito bem mais fácil de resolver? Se liga. A questão é de uma simplicidade. Apenas dá a medida desse segmento PB, 20 centímetros.
E ela pede o perímetro desse triângulo aqui, que está rachurado. Rachurado seria pintado. E perímetro é um conceito bem trivial, mas perímetro é a soma dos lados. Nesse caso, é evidente que ele quer a soma dos lados desse triângulo PDE, o triângulo que está rachurado. E, pessoal, todos esses segmentos aqui, PA, PB, DE, eles são tangentes à circunferência. Ou seja, toca em apenas um ponto. Agora eu quero que vocês enxerguem a beleza dessa questão. Percebam, como ele quer o perímetro desse triângulo, ele quer o segmento PD, PE e o DE. Eu vou chamar isso daqui de letrinhas. Vamos botar de piloto azul para ficar melhor destacado. Eu vou botar aqui a letrinha A, aqui a letrinha B. Agora eu quero que vocês observem que esse pedacinho que vai de B até D eu vou chamar de C. Pessoal, olha o bico sendo formado aqui, ó. Olha o bico sendo formado. Se esse bico foi formado aqui, então significa que esse segmento aqui que vai de B até D tem a mesma medida que esse segmento aqui que vai desse ponto até o D. Vou chamar esse ponto aqui de F, por exemplo. Então a medida desse segmento aqui, vou colocar aqui interno, também é C. Show de bola. Aí você, claro, observando o padrãozinho que apareceu aqui, você vai olhar para baixo e vai enxergar que, por menor que seja, aqui apareceu um bico também. Esse bico aqui tem a mesma propriedade desse, ou seja, esse segmentozinho aqui é igual a esse. Chamando aqui, por exemplo, de D, aqui também vai ser D. Perfeito. Então, é verdade dizer que o perímetro desse triângulo, pessoal, o perímetro a gente sempre vai indicar na matemática como 2P, tá? 2P. Professor, por quê? Gente, é uma coisa já sistematizada, é uma coisa que a gente já tem, porque em fórmulas que aparecem mais na frente, a gente vai indicar o semiperímetro como só o Pzinho, tá? Então, 2P seria o perímetro inteiro. Enfim, chegando de conversa, a gente vai ter que o perímetro do triângulo seria esse Azinho mais o Bzinho, olha aqui o perímetro do triângulo, mais o Czinho mais Dzinho. Acontece que esse AD é o mesmo que esse AD. Poxa, mesmo segmento aqui, né? Então, esse AD é o mesmo que esse AD. E esse BC é o mesmo que esse BC. Entendam, pessoal? O BC que está aqui destacado, a medida BC, é o segmento que vai de P até B, que ele deu na questão, 20. Então, o perímetro vai ser 20 mais... Esse AD, pessoal, AD é o segmento que vai de P até A. E se tu parar para enxergar direitinho, existe um bico maior lá, ó. Isso significa que a medida do segmento que vai de P até B é exatamente igual à medida do segmento que vai de P até A. Ou seja, essa parte aqui completa, que seria AD, também é igual a 20. Ou seja, o perímetro desse triângulo é 40. 2 vezes 20. Melhor ainda, em qualquer figura desse tipo, basta ele dar a medida desse segmento. Tu multiplica por 2 e acha o perímetro. Aí tá a beleza da questão. Se ele diz que o segmento PB é 5, o perímetro é 10. Professor, não precisa? Não, não precisa. O perímetro é 10. Porque observando todos esses padrões, independente da posição do triângulo, você vai ter a formação dos mesmos bicos, nas mesmas posições, vai ter as igualdades entre os segmentos e a consequência sempre vai ser a mesma. Um mais o outro e acabou. É belo, né? A situação, como eu falo para vocês, é você deixar se envolver
pela geometria, tá certo? Então, essa é uma situação onde a gente tem talvez o grau de dificuldade maior por enxergar uma certa complexidade na figura. Então eu vou deixar aqui que o perímetro desse triângulo, só para você lembrar, sempre vai ser 2 vezes o segmento PB, ou ele pode dar aí o PA também, não vai fazer diferença para gente, tá? Ok, agora vamos, depois de todas essas observações, ao que interessa de fato, que é o pontinho notável que a gente tem aqui. Esse ponto aqui, pessoal, ele é o encontro das bissetrizes do triângulo, tá? E por ele ser o encontro das bissetrizes do triângulo, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, tá certo? E a justificativa é porque ao traçar a primeira bissetriz, você vai perceber que esse ponto vai ser equidistante esses dois lados. Ao traçar a segunda bissetriz, você vai perceber que esse ponto é equidistante desses dois lados. Traçou a terceira, é equidistante. Então, assim, esse ponto vai ser equidistante aos três lados do triângulo, determinando uma circunferência que está dentro desse triângulo. Atenção à figura que eu construí aqui, porque ela não vai estar construída desse jeito. Naturalmente vai vir só a bolinha e o triângulo, tá certo? O que é que você vai fazer? Primeiro, notar que no enunciado ele pode falar que a circunferência está inscrita no triângulo ou o triângulo está circunscrito à circunferência. É a mesma coisa. Repetindo, circunferência inscrita ao triângulo, triângulo circunscrito à circunferência. Dica de ouro, tá? Primeiro, você vai traçar esses raios aqui, botar sempre os ângulos de 90 graus. Em qualquer reta tangente à circunferência, trace o raio no ponto de tangência, você sempre vai ter 90 graus. Se você traçar os 3 raios, você vai perceber a formação dos bicos, tá certo? Isso vai ajudar demais você a resolver uma questão, tá? Observação A. Primeiro, fica muito mais fácil se o triângulo for retângulo, porque você vai ter muito mais ferramentas, a saber, mais na frente nós vamos estudar trigonometria, então você vai ter seno, cosseno e tangente que você possa utilizar, você vai ter o teorema de Pitágoras que você possa utilizar, então o triângulo retângulo facilita 1000%. Isso não significa que quando o triângulo não for retângulo você não vai ter ferramenta. Você vai, mas aí você vai com um pouquinho mais de cautela, tá? Outra coisa, preste atenção que quando você traçar esses raios, você vai perceber a formação aqui de um quadrado. Quadrado, tá? Esse quadrado aqui que vai ser formado vai te ajudar muito, porque você vai começar, ó, raio, raio, você vai colocar aqui o raio e aqui também o raio. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que a medida desse segmento aqui seja, sei lá, 10, por exemplo. Só um exemplo, tá, pessoal? Estou criando aqui a situação. Então, se aqui mede R, isso daqui, esse pedacinho que eu estou destacando de preto, vai medir, então, 10 menos R, tá certo? Professor, e aí, o que é que eu faço? Pô, tu vai percebendo que vai facilitar pra caramba, porque você já pode pegar esse 10 menos R e jogar aqui, ó, pelo teorema do bico, ó. E assim vai. Você, sei lá, se aqui for 8, aí aqui você tem R, aqui seria 8 menos R. Aí tu pode jogar para cá. Se tu tiver a medida desse lado, a soma dessas duas partes vai dar a medida do lado. Então, como eu disse para vocês, é uma questão de malícia, tá, pessoal? É uma questão de você conseguir observar várias propriedades de forma parcelada. Parcelar não é uma coisa boa não, tá? Mas de forma parcelada, você vai enxergando essas propriedades aqui, tá certo? Então, coloquei aqui sinal de atenção para tudo que vocês têm que ter, tá certo? E agora a gente vai para o segundo ponto notável, tá? O segundo ponto notável, pessoal, ele é chamado baricentro. Bar, né, que vem de pressão, e a gente tem centro. No caso, centro de pressão, centro de gravidade a gente tem como significado, tá bom? Então,
Baricentro seria o centro de gravidade do triângulo. O centro de gravidade do triângulo ele se destaca por ser o encontro das medianas de um triângulo. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, a todo momento eu falo mediana, bissetriz, e você tem que estar retomando todas as propriedades delas para que você não se perca nesse estudo. Então, se possível, sugiro a vocês, surgiu o nome mediana, tenta na mente lembrar de todas as propriedades dela e começa a destacar aqui do lado, toda vida que surgir esse nome. Surgiu o nome bissetriz, puxa a setinha, destaca. Isso vai fazer você praticar a sua memória curta e aí essa memória vai associar lá, vai ser guardada na caixinha de memória longa, na memória de longo prazo, tá certo? Então você vai fazer isso. Mediana. Tá. Depois você está estudando, viu de novo mediana? Bota de novo e aí você vai melhorando a tua eficiência nos estudos. Bem, deixando de papo, como eu disse para vocês, baricentro é o encontro das medianas e é o centro de gravidade do triângulo. Pessoal, basicamente, eu fiz uma construção aqui muito simples, tá? A gente tem aqui uma folhinha de papelão, tá certo? E essa folhinha de papelão, um triângulo qualquer, não necessariamente retângulo, tá? Você precisa ter em casa. Se você quiser, eu sugiro até, você pode fazer com uma folhinha de papel se você quiser, com uma folhinha de papel não tem tanta firmeza, mas eu acho que também serve numa situação como essa, tá certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Se vocês observarem, olha só, o centro de gravidade do triângulo seria o ponto onde ele vai ficar perfeitamente equilibrado. Então, por exemplo, se eu botar o meu dedo aqui, vocês observam, ó, um total desequilíbrio do triângulo. Você em casa, você vai fazer o seguinte, apoiar o primeiro lugar do dedo, marca esse ponto, tá? Sei lá, você pode botar uma letrinha, deixa eu colocar aqui do outro lado. Aqui tá o gabarito, viu, pessoal? Aqui, ó, você marca a letrinha, sei lá, botei um ponto A. Observem aí o ponto A, tá? Então, marcou o ponto A para você indicar onde é o primeiro ponto que você tentou. E aí você vai tentando, até você conseguir achar onde o triângulo vai ficar perfeitamente equilibrado, ó. Perceba que eu tô quase encontrando, ó. Eu tô quase encontrando. Ó, opa, encontrei aqui onde é que está o baricentro do triângulo, tá? E aí você marca exatamente onde é o baricentro. E aí, para finalizar essa experiência, que apesar de simples, é bacana para você entender na prática, tá? O que é que você faz? Aí, como eu disse para vocês, eu tenho um gabarito aqui. O que é que eu fiz? Eu medi com a régua mesmo, a régua que a gente usa aqui no estúdio. Eu medi com a régua o tamanho desse lado, medi também o tamanho desse lado aqui e percebam que eu tracei uma primeira mediana, tracei uma segunda mediana, tá certo? E o baricentro é justamente o encontro dessas medianas. Então, o baricentro é esse pontinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu marquei aqui de preto, tá certo? Esse daqui é o encontro das medianas. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês, tá? Para vocês perceberem como é que funciona. Então, aqui, por exemplo, vamos destacar aqui com a nossa reguinha. Para poder enxergar aqui direitinho, olha, a gente vai ter uma medida de 21, ó, enxergando aí bem direitinho, ó, 21, tá? Isso significa que na hora que tu dividir por 2, vai dar 10,5, então a gente vem aqui mais uma vez, ó, e vai marcar 10,5, tá? Vou marcar mais ou menos aqui, ó, 10,5, deixa eu colocar aqui, 21, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. Percebam, ó, que na medida que eu fiz aqui mais ou menos no olho, eu ainda errei, ó. Eu ainda errei, tá? 10,5 eu vou marcar mais ou menos aqui. Vamos ajeitar o meu baricentro aqui. Então, vamos lá. Vou marcar aqui 10,5. 10,5. Vou marcar aqui um pontinho, tá? E vai ser a mediana de um dos lados, ok? Percebam aqui, pessoal, ó. Marquei o pontinho, certo? O pontinho aqui tá de azul. Tá destacado de azul, tá? Então, deve estar dando uma diferença aí de lado, mas enfim. Aqui eu fiz a medida. Agora eu vou fazer a medida, sei lá, de qualquer um dos outros lados, tá? Lembrando, ó, uma coisa importante. Esse ponto aqui, que é a mediana relativa a esse vértice, tá? Ó, esse ponto aqui, que é ponto médio, quando você traçar, vai ser a mediana relativa a esse vértice daqui. Então, vou destacar aqui
rapidinho, só no olho, pessoal. Vamos lá. Tome. Peguei aqui mais ou menos onde vai ser. Marquei a mediana aqui bem rapidinho para vocês, ó. Tá? Aqui eu dei uma errada brutal, mas aí eu corrigi aqui bem direitinho, tá certo? Então isso daqui seria a mediana relativa a esse lado. Mediana relativa a esse lado daqui. A gente não disse que a mediana é relativa a um vértice, não é uma coisa comum. Mediana relativa a um lado. E aí, vou fazer a medida aqui de novo, ao vivo, para vocês aqui, ó. Vai ficar 33 com 7, a gente vai ter 40 de lado, então o meio aqui vai estar no 20, tá? Marquei aqui mais uma vez, ó. Mais uma vez aqui, destacando, ó. A gente tem aqui, esse é o ponto médio desse lado, relativo a esse vértice aqui, ó. Certo? Então, vou destacar aqui a nossa maravilhosa mediana. Certo? Eu espero ter acertado. Aqui seria o nosso baricentro. Vamos ver aí se a gente consegue destacar aqui. Peraí, meu dedinho é torto. Eu acho que o outro está bem mais correto. Opa. Foi isso? Ficou? Ficou. Eu acho que ficou. Tá? Ah, professor, mas o triângulo ficou tortinho aí. Não era para ficar reto, não? Não. O baricentro, ele não garante que o triângulo vai ficar plano. Certo? Quando eu penso assim, plano seria paralelo ao chão, saca? Mas ele garante que vai ficar perfeitamente equilibrado. Porque, se vocês perceberem, ele vai distribuir a massa do triângulo no seu dedo, no caso. Tá? Então, se vocês perceberem, esse triângulo ele tem mais massa nessa região do que nessa região aqui. Então, não adianta tu apoiar o teu dedo nessa parte aqui. O que vai acontecer é que essa parte vai ficar pensa e aí vai cair. Então, o que vai acontecer é que o baricentro certamente vai estar mais ou menos por aqui, que foi onde eu marquei aqui, ó, esse pontinho aqui. No meu gabarito tem ali, ó, esse pontinho aqui, eles estão quase se encontrando mesmo, mas enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Espero que na prática vocês tenham entendido o que é o baricentro, né? E a importância dele, pessoal, para engenharia. Poxa, você pode pensar assim, caraca, professor, mas na engenharia nem tudo é formado por triângulos. Cara, não, você vendo, mas se você parar para prestar atenção, até as cercas de entradas de zonas rurais, por exemplo, de fazendas e etc., eles botam figuras paralelas, assim, né? Eles botam tábuas paralelas e percebam que para a cerca ficar ok e firme, eles colocam uma cortando assim, ó. Ou seja, essa que vem cortando é justamente para a formação do triângulo, e aí você vai ter essa questão da distribuição de massa, uma firmeza maior, porque o triângulo, ele é essa figura que possui essa propriedade de firmeza grande, tá? Bem, então, como eu disse para vocês, centro de gravidade é o baricentro. Agora vem uma observação muito, mas muito importante, gente. Anotem. Apesar de ser o centro de gravidade, ele não vai dividir o triângulo ao meio. Ele divide a massa do triângulo ao meio. Pô, professor, não ficou claro. Eu acabei de falar para vocês olhando para essa figura. Nessa figura aqui, se vocês observam, poxa, estou falando de uma folha de papelão, tem massa. Então você tem que imaginar que o triângulo ele vai ter massa, apesar de estar aqui, de ser uma figura abstrata. Você tem que imaginar que ele tem massa, então essa região aqui, que é muito menor do que essa, é óbvio que essa região aqui, ela tem mais massa do que essa. Então dividir o triângulo ao meio é distribuir essa massa igualmente. Achar um ponto aqui que vai distribuir essa massa igualmente. E quando tu para pensar nisso, tu vai observar que esse segmento ele não está dividido ao meio. Então, como ele não está dividido ao meio, ele vai dividir em quê?
Existe uma fórmula? Existe. Essa parte maior que vai do baricentro até o vértice sempre vai ser o dobro dessa parte menor que vai do baricentro até o lado do triângulo. Então, essa parte maior vai ser sempre o dobro dessa parte menor aqui. Show! Então, a gente diz que o baricentro divide a mediana na razão 2:1, porque esse é o dobro desse. Se você preferir, é a mesma coisa de pegar a mediana e dividir ela em 3 partes, onde 2 está no vértice e 1 está no lado. Sempre, independente do que a figura induza você a pensar, sempre essa parte vai ser o dobro dessa, tá? Então, eu gosto muito de dizer que a mediana se você chamar um pedacinho aqui de x, né? Vou destacar aqui para vocês. Se você chamar esse pedacinho aqui de x, aqui seria 2x. Então, a mediana inteira, eu gosto de chamar a mediana inteira de 3x. Vocês vão perceber isso na aula de resolução de exercícios mais na frente, tá bom? Então, a mediana eu gosto muito de chamar de 3x. Então, por exemplo, se essa mediana é 30, é como se eu estivesse dizendo que 3x é igual a 30. E, portanto, o x é igual a 10. Então, aqui é 10 e aqui é 20. É tranquilo para vocês, tá? Outra observação muito importante é que no triângulo equilátero, tanto esse segmento, quanto a bissetriz, quanto a altura que a gente vai destacar aqui, eles estão exatamente no mesmo lugar. E aí esse ponto, ele coincide com aquele ali. Ou seja, o baricentro vai coincidir com o incentro também. Tá bom? E aí vai ficar fácil, porque se o baricentro coincide, né, com o incentro, pensa comigo que esse pedacinho daqui é justamente o raio da circunferência que está inscrita. Ok, vamos para frente aqui para a gente poder finalizar o nosso estudo, tá? Vocês vão perceber que nosso estudo daqui para cá, apesar de complexo, né, ele é a parte mais importante que vocês vão estudar. Essas duas aqui não têm tantas propriedades e por isso eu destaquei uma que vocês vão fazer uma pesquisa, mas o Enem nunca trouxe, tá? Nunca trouxe. Isso é alvo de muitos vestibulares militares, tá certo? O ortocentro é o encontro das alturas, tá certo? Como a altura não é uma seviana, ou seja, como a altura não é um segmento que está interno ao triângulo, então não necessariamente o encontro das alturas vai estar dentro do triângulo. Percebam que eu usei a palavra não necessariamente, tá? Eu usei essa palavra necessariamente. Ou seja, não é que as alturas vão se encontrar em um ponto que está interno ao triângulo. Dependendo da posição do triângulo, por exemplo, eu sugiro você tentar fazer isso com um triângulo obtusângulo, aí você vai perceber que as alturas se encontram em um ponto, por incrível que pareça, fora do triângulo, tá? Então, as alturas não são sevianas, e aí vocês vão observar o seguinte, a formação de um triângulo aqui, que a gente chama ele de triângulo órtico. Esse triângulo ele tem uma propriedade muito particular, mas como eu disse para vocês, sugiro que vocês deem uma pesquisada por fora, tá? Por último, circuncentro, tá certo? O circuncentro, o próprio nome já diz, centro que circunscreve, tá? O centro da circunferência circunscrita, que é formada pelo encontro das mediatrizes. Mediatriz também não é uma seviana. Então, o fato dela também não ser uma seviana vai fazer com que esse ponto possa estar fora do triângulo, ok? Então, esse ponto pode estar fora do triângulo e vocês vão perceber, pessoal, que esse circuncentro no triângulo equilátero coincide com o baricentro e coincide com o incentro, tá? Então, como eles coincidem, a parte maior dessa mediana, grava o que eu estou dizendo, a parte maior dessa mediana vai ser o raio da circunferência que circunscreve. Anota aí, a parte maior dessa mediana no triângulo equilátero vai ser o raio da circunferência que circunscreve e a parte menor vai ser o raio da circunferência que inscreve. Para fechar com chave de ouro, se vocês preferirem, vai ser 1/3 da altura, 2/3 da altura.
Um terço se justifica porque você divide por 3 e é uma parte dessas 3. 2/3 da altura se justifica porque é dividido em 3 partes e aqui em cima vai ser o dobro, tá certo? Bem, pessoal, como eu disse para vocês, é um assunto que ele é muito maçante, então vai com calma na hora de você estudar, dê ênfase no incentro e no baricentro, tá? Principalmente o baricentro, que nesses últimos anos ele ainda não foi aplicado dessa maneira que eu trouxe para vocês. E matemática também possui teoria. Matemática não é só o cálculo pelo cálculo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!